Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje o nosso tema é o espaço geográfico e as suas representações. Bom, nós vamos falar aqui de mapas, né? As imagens que nós vamos ver é que a gente vai trabalhar muito com mapa. Então, para a gente começar a nossa abertura do nosso capítulo, nós vamos ver aí como a Terra, que é de forma geóide ou como uma bola, como é que a gente representa ela, né, numa superfície plana. Como é que a gente coloca os mapas no papel, na tela de um computador e em outros suportes para a gente trabalhar. Então, é disso que nós vamos falar hoje, certo? Então, na primeira imagem que nós temos, é a mesma imagem que eu captei do livro de vocês, onde mostra uma plantação de soja em uma área de cerrado, lá em Minas Gerais, né? Num município chamado Arinós. E aí eu peguei essa representação para a gente mostrar que essa imagem aí é uma imagem desses dois mapas. No primeiro mapa, a gente tem a área do cerrado quando tinha a vegetação original, de quando os conquistadores, os portugueses, chegaram aqui. E na outra, a gente tem o quê? Uma visão do mesmo espaço, só que com uma área antropizada. E o que é isso? Antropizada é a alteração da plantação, da área, pela ação humana. Ou seja, são as alterações que os seres humanos fazem em determinada área. Aí a gente chama área antropizada, certo? Então, bem, vamos lá. Então, aqui nós temos mapas. Como a gente representa esses mapas? Então, nós temos diferentes tipos de visão. A gente pode olhar de vários ângulos, como está aí o exemplo. Quando eu digo que eu tenho uma visão frontal, eu estou querendo dizer que eu estou olhando para frente, uma visão frontal. Quando eu olho a mesma imagem de forma lateral, eu estou vendo uma visão oblíqua. Eu estou vendo a mesma imagem, só que de outro ângulo. E quando eu vejo a visão vertical, é como se eu estivesse no alto, olhando para baixo para ver determinada área de cima, né? Se eu estivesse sobrevoando. Então, eu trouxe aqui 3 imagens de Salonópolis, da Igreja Central. Nós tivemos aí a Igreja Matriz em 3 ângulos diferentes. Então, diferentes tipos de visão. Eu tenho a visão frontal da igreja, de frente. Eu tenho a visão oblíqua da igreja, aí abaixo. Na lateral, eu estou vendo a igreja não só de frente, estou vendo ela na forma oblíqua. E eu tenho a visão da igreja vertical, da igreja e de qualquer outras imagens, como nós estamos vendo aí do alto. Então, eu trouxe as nossas imagens do nosso município para ficar melhor da gente entender o que é uma visão frontal, o que é uma visão oblíqua e o que é uma visão vertical. Bom, existe, para ajudar os mapas, algumas informações, elementos que nós utilizamos para poder a gente saber ler o mapa. Então, essas informações é sobre o espaço. Então, para a gente ler, interpretar um mapa, nós tomamos conhecimentos de determinados aspectos e características que existem no espaço. Então, isso são as informações. E as informações, elas são representadas por recursos visuais gráficos. Esses recursos visuais gráficos nós chamamos de elementos cartográficos. Interessante, né? E geralmente esses elementos cartográficos, eles são símbolos.
são de cores diferentes, são linhas, são legendas, são escalas, a rosa dos ventos, as coordenadas geográficas e a fonte de onde eu pesquisei, de onde eu tirei aquele mapa. Então, por que tudo isso? Porque existe a necessidade de representar com fidelidade em um mapa as características de determinada área da superfície terrestre. Então, isso levou os cartográficos ou os cartógrafos, né, a desenvolver uma série de símbolos, símbolos gráficos, desenhos, cores, números, letras, pontos, linhas, achuras, que são aceitos internacionalmente, na forma de uma convenção, como vocês estão vendo aí. Representação das edificações, representação de hidrografia, escala, né? Tudo eles criaram um ícone, como a gente chama, certo? Então aí nós temos maior aí, ó, museus, hospital, cemitério, zoológico, aeroporto, barcas, shopping, representação de relevo em curva de nível, rio, lago, lagoa, vias e rodovias, ferrovias, árvores, terrenos alagados e um monte de informações. Por quê? Porque os elementos que a gente vai trabalhar, os elementos dos mapas são muitos, muitos para poder você identificá-los, saber ler o mapa. Então, a próprio instante que eu conheço essas representações cartográficas, eu vou saber ler um mapa, porque eu vou saber o que é que tem pela frente. Se tem uma árvore, se tem um poço, se tem um poste, se tem uma ruína, se tem uma edificação, se tem uma estação vicinal, se tem um buraco, certo? Se tem um rio, um riacho, tudo isso. Aí nós temos outra coisa interessante para ajudar a gente nos mapas. As projeções, que são exatamente as coisas mais interessantes que nós vamos falar hoje sobre a representação do espaço geográfico. Como a gente viu, a representação da superfície da Terra, ela pode ser colocada numa folha de papel, né? Então, a representação da superfície da Terra pode ser colocada num plano. E isso só é possível graças às projeções. Então, vamos ver o que é isso. Esse tipo de representação, porém, ela vai apresentar alguns problemas, né? É como se eu pegasse uma bola de futebol e fosse em gomos tentar montar com esses gomozinhos, uma figura plana como um retângulo. É como a gente pega uma laranja, por exemplo, e parte, né? Em quatro, a gente parte em quatro, fica aqueles 4 gomos. Então, esse tipo de representação que vocês estão vendo aí é dessa forma. É como se eu pegasse uma bola de futebol em gomos e tentasse montar, né, esses gomos, uma figura plana, certo? Então, quando a gente vai unir os gomos que se formam, o que é que acontece com a superfície dos continentes? Principalmente com os trechos que ficam próximos aos polos. Eu vou ter dificuldade de mostrar isso, não é? Eu vou ter dificuldade. Por quê? Porque vai ficar um pouco desarticulado, não é? Eu tinha uma bola, fiz os gomos. Para montar ela de novo, ela vai ficar, né? Para unir esses gomos que se formam, o que vai acontecer com a superfície dos continentes é que nós vamos ter dificuldade nesses trechos que ficam mais próximos ao polo, tanto o polo norte como o polo sul. Então, para representar uma superfície curva, como a Terra, em uma superfície plana, é preciso a gente fazer algumas alterações, que vai resultar, é claro, em algumas distorções. Então, uma das aplicações mais importantes das projeções é o planisfério, que é o que a gente mais trabalha com ele, para poder a gente entender, né, onde está cada continente, cada oceano, cada polo, né, cada meridiano.
Então, entre as mais utilizadas está a projeção cilíndrica, né, que foi criada em 1569 pelo geógrafo Gerard Mercator. Então, aí nós temos a projeção cilíndrica. Se a gente observar o globo terrestre, nós veremos que os paralelos são círculos de tamanhos diferentes, dos quais o maior é o Equador. Eles vão ficando menores à proporção que eles vão se aproximando dos polos. Já os meridianos, que são os semicírculos, eles são do mesmo tamanho, né? Que vão de um polo a outro. Eles não há alteração neles. Só os meridianos que há essas alterações. Eles vão ficando menores à proporção que vão chegando nos polos. Os meridianos não. Eles são semicírculos que têm o mesmo tamanho, né? E que vão de um polo a outro, do polo norte ao polo sul, né? Do mesmo tamanho. E a projeção de Mercator, como a gente viu, Gerard Mercator. Bom, na projeção de Mercator, os paralelos ficam do mesmo tamanho e os meridianos não se encontram nos polos. Isso indica que, nesse caso, as maiores deformações vão ser nas regiões polares. Nós vimos naquela imagem que os gomozinhos, o local mais mais difícil de se encontrar são as regiões dos polos, né? São exatamente os meridianos. Onde eu vou ter mais dificuldade é nos meridianos, né? Eles não se encontram nos polos, eles estão fazendo como uma flor, né? Assim como se fossem umas folhas que a gente estivesse colocando uma do lado da outra. As deformações maiores são lá, nas regiões polares, né? Que ficam bastante aumentadas. Então, as regiões próximas do Equador, não. Elas são representadas com maior exatidão. Vejam aí no mapa. As próximas ao Equador, não há muita deformação. Onde há mais deformação são nos polos, certo? Aí nós temos a projeção de Peters. Essa projeção que o Peters, né, o Arnold Peters fez, foi para preservar as proporções dos continentes. Então, esse cartógrafo chamado Arnold Peters publicou o planisfério dele em 1973. Com que objetivo? O objetivo de preservar as proporções. Aí, como ele tentou fazer isso, ele acabou distorcendo as formas que ficaram mais alongadas. Quer dizer, ele tentou juntar as regiões dos polos e com isso ele fez com que o mapa ficasse mais comprido, né? A projeção de Peters deixa o mapa mais magrinho, ok? E nós temos a projeção de Robinson. Nas últimas décadas, ela vem sendo a mais utilizada, né, nos estudos de geografia. Por quê? Por que ela é a mais usada? Essa projeção de Arthur Robinson, ela apresenta distorções menos acentuadas nas proporções e nas formas, né? Então, a gente vê aí que nem conforme, nem equivalente, a gente pode minimizar distorções angulares de algumas áreas. Então, por isso que a projeção de Robson é uma projeção que a gente tem usado mais nos nossos trabalhos de geografia. E aí, para poder a gente ver todo esse questionamento de o que é que está desconforme, o que é que está mais acessível, o que é que está mais próximo, né? Ou seja, conforme a gente vai estudando, para preservar essas proporções, vai apresentando, né, essas projeções. Mas nós já paramos para pensar como é possível a gente representar com fidelidade áreas tão grandes como, por exemplo, o nosso município, o nosso estado, o nosso país e até mesmo o mundo em uma folha de papel. Portanto, vamos ver como é que isso é possível.
Isso é possível por causa de uma coisa chamada escala cartográfica. Então, existem dois tipos de escala: a escala numérica e a escala gráfica. Então, a escala nos mapas, elas são necessárias por quê? Porque a gente vai representar numa folha de papel o mundo, o Brasil, a América do Sul, a Europa, a África, para caber num pedaço de papel, não é? Então, as dimensões reais da superfície terrestre precisam ser representadas em um mapa. Aí elas são indicadas pela escala. Então, a escala cartográfica é o quê? É a relação matemática entre as distâncias traçadas em um mapa e as existentes na natureza. É como se, por exemplo, eu pegasse minha régua e cada centímetro da minha régua eu dissesse que cada centímetro era 1 quilômetro. É as transformações matemáticas que a gente faz, certo? Então, vejam bem, eu estava falando de régua, olha a régua aí. Então, a escala dos mapas. Há esses dois tipos de escalas que podem ser utilizados em um mapa. A escala numérica, que é essa que você está vendo aí na régua, cada centímetro equivale a 1 quilômetro. 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, né? Dependendo da escala. E a escala gráfica, né? Que é essa aí, que a escala gráfica é essa que nós estamos vendo, que é apresentada em uma linha reta, né? A escala gráfica é representada numa linha reta, dividida em partes, né? Como se fosse uma régua. Aí a escala gráfica e a escala numérica, né? A escala numérica são as proporções, né? Ela é representada por uma fração onde nela vai ter as unidades, a unidade, o numerador, o denominador, né, que vão ser indicadas em centímetros. 1 por 300 mil, né? 1 por 300 mil. Aí nós temos essa partezinha aí mais embaixo. Então, vamos lá. A escala numérica. Que é a escala numérica? É a representação por uma fração. Nela, as unidades, tanto do numerador quanto do denominador, elas são indicadas em centímetros. Como eu já falei, por exemplo, um centímetro desenhado no mapa vai equivaler a 300 mil centímetros no terreno, né? Então, vejam bem, 1 por 300 mil centímetros. Então, nós vamos ter aí o 2 pontinhos a gente lê por 1 por 300 mil. Então, lê-se 1 para 300 mil, né? Então, esqueci um zero aí, não tem nada não. Cada 1 centímetro desenhado no mapa vai equivaler a 300 mil centímetros no terreno, ok? Aí temos aí o exemplo da escala numérica. A escala numérica é aquela que indica no mapa, em forma de fração, 1 sobre 100. Ou em forma de fração, por exemplo, 1, né? Como é que a gente vai ler? 1 para 100. O 2 pontinhos é como se fosse para. 1 para 100. Então, 1 é o numerador, é a área do mapa, né? 50 mil, denominador, é a área real. Então, cada centímetro no mapa vai equivaler a 50 mil centímetros. Cada 1 centímetro no mapa, nós temos 50 mil centímetros na área real, certo? E aí, nós vamos para a escala gráfica, que é aquela que é representada em uma linha reta, dividida em partes iguais. E nela, as distâncias já são indicadas em quilômetros. Então, não há necessidade da gente transformar a unidade de medida. Então, assim, a gente mede como? Pega uma régua, a distância entre os pontos desejados, depois a gente multiplica pela escala, para a gente obter a distância real ou aproximada, né? E aí, a gente vai ver assim, como, por exemplo,
em um determinado mapa tem 2 pontos. Então, eu vou pegar esse ponto, né? Eu vou pegar esse ponto, medir ao outro, né? Nós vamos ter aí, digamos, 4 centímetros. Então, eu vou multiplicar pela escala para poder eu obter a distância em real. Como é que eu faço isso? É fácil. Matematicamente falando, cada 1 centímetro do mapa vai equivaler, por exemplo, 1 para 600 mil, né? Que é uma escala. Então, como é que eu vou saber calcular isso aí? Para calcular essa distância de um ponto a outro? É muito fácil. Eu vou pegar, né? E cortar, se necessário, cortar 5 casas, né? Então, eu vou ter aí uma escala métrica decimal, que para isso é necessário a gente cortar 5 casas, cortar 5 zeros. Aí a gente tem a escala gráfica, né? Que a gente diz, cada centímetro equivale a quantos quilômetros? A 3, a 300, a 200, certo? Então, existem escala maior e existe escala menor. Nós sabemos que a escala maior é o espaço representado, dizemos, o mapa do Brasil, né? Ele pode ser representado de várias formas. É representado, quando ele foi muito reduzido, né? O espaço representado foi reduzido menos vezes e por isso ele representa maior riqueza de detalhes. Eu vejo todos os estados, né? Eu vejo os rios, então é uma escala maior. Quando eu digo que uma escala é menor, quando o espaço representado foi reduzido, por exemplo, eu pego só o mapa do Ceará, então ele foi reduzido mais vezes e por isso ele representa menor riqueza de detalhes. Eu quero representar só Solonópolis, então, entendeu como é? Então, aqui. A escala gráfica é aquela que indica no mapa, né, nas formas de uma linha reta, horizontal, dividida em partes iguais. É aquela história que eu disse. É como se fosse uma régua e nela está indicada as distâncias reais do mapa. 0, 50, 100, 150 quilômetros. Então, cada unidade da escala, ou seja, cada centímetro, representa 50 quilômetros no espaço real. Então, cada unidade da escala, ou seja, 1 centímetro, representa 50 metros no espaço real. Agora, nós vamos ver que tipos de mapas nós podemos ter quando a gente utiliza as escalas. Nós podemos ter vários tipos de mapas. Nós podemos ter os mapas políticos, que são aqueles que representam os limites municipais, estaduais, regionais, internacionais ou intercontinentais, que é esse mapa que nós estamos vendo aí. É um mapa político. Nós temos o mapa físico, são aqueles que representam aspectos naturais de uma determinada área, como, por exemplo, o relevo, a hidrografia, o clima, a vegetação, ok? São os mapas físicos. Aí nós temos os mapas econômicos. É quando eles representam a distribuição das riquezas que um determinado lugar tem. Como, por exemplo, a localização de recursos minerais, das indústrias, da população agropecuária. Aí a gente tem, por exemplo, nesse mapa do Brasil, onde estão os minerais. Os minerais não, onde estão os minérios. Por exemplo, bauxita, aí tem um íconezinho, carvão, cobre, estânio, chumbo, ferro, ouro, manganês, níquel, urânio, né? Então, ele vai mostrando em quais regiões do Brasil esses minerais estão distribuídos. Ou então, as indústrias, né? As áreas que são mais, que tem mais influência, que tem mais indústria, que tem mais agropecuária. Então, esse tipo de mapa, onde diz onde tem mais indústria, onde tem mais plantações, mais gado, isso aí são os mapas econômicos. E aí nós temos os mapas demográficos. Os mapas demográficos são aqueles que são representados
pelos aspectos naturais de uma determinada área, como o relevo, hidrografia, o clima e a vegetação. Mas eles vão mostrar, por exemplo, no mapa demográfico, digamos, o número de habitantes, a distribuição da população brasileira. Então, aqui, né, houve um erro de digitação. O mapa demográfico é aquele mapa que mostra a distribuição da população brasileira nas suas regiões. Então, nesse mapa aí, o mapa está correto. Não está correto são o que está escrito. Falou da hidrografia e do relevo, nós já falamos disso. Então, a distribuição da população brasileira, nós temos nesse mapa aí onde tem menos gente, onde tem razoável população e onde tem um verdadeiro formigueiro humano, que são nas áreas mais escuras. Então, o mapa demográfico é onde diz a distribuição da população, por exemplo, de um país, de um estado, de um município. Aí nós temos os mapas históricos. Os mapas históricos são aqueles que representam aspectos históricos de determinado lugar. Por exemplo, esse mapa aí mostra a colonização do Brasil na época que o Brasil era apenas capitanias hereditárias. No livro de vocês, nós temos famílias indígenas, né? Do século XVI, a distribuição dessas populações. Então, isso é um mapa histórico. Está mostrando um aspecto de determinado lugar em determinada época. Aí nós temos o globo terrestre, que é a forma mais fiel de representar graficamente a Terra, né? A gente sempre trabalha com eles. A planta, também a gente trabalha, muitas pessoas trabalham com plantas de casas, a planta baixa que a gente chama. As pequenas áreas, como um bairro, uma cidade ou um imóvel, né? Que a gente pode fazer, até numa caixinha de sapato, né? A gente pode fazer o quarto da gente, a sala, a casa. Então, são, portanto, representações gráficas que nós chamamos de planta. E tem as maquetes, né? Que é uma representação palpável, em miniatura, de uma construção. Pode ser uma moradia, um edifício, uma fábrica, uma cidade, ou de um lugar, né? De um bairro, por exemplo. Teve uma época que nós fizemos aqui com os nossos alunos do Zelsté um trabalho que a gente montou o Solonópole de antes e o Solonópole de hoje, que a gente transformou em maquete, né? Na época da Semana do Município que nós trabalhamos, quem ama a sua terra faz a sua história. Então, essas maquetes elas podem ser feitas de vários tipos de material, de massinha de modelar, de papel, de sucata, de isopor, certo? Um material que você acha que seja um material fácil de trabalhar. E, diferentemente de qualquer outra representação, a maquete, ela proporciona uma visão tridimensional da área que você representou. Então, isso é muito importante para a gente, certo? Compreender como a gente constrói uma maquete. Não é só fazer, cortar o papelão e montar, não. A gente faz as dimensõezinhas, faz as escalas. A gente mede aproximadamente os lados para não ficar desigual, para ficar uma miniatura perfeita. Então, aí nós temos uma maquete de uma casa simples. Nós temos uma área, entramos na sala, né? Nós temos aí uma sala com a sala de jantar, com alguns banquetas e tudo. Aí a gente chega na cozinha, aí a gente tem um banheiro, tem um quarto, né? E nós temos também outro quarto. Tem uma casa simples, é uma maquete que foi feita numa caixinha, certo? E que a gente tem até condição de fazer isso aí usando material de sucata, ok? Então, muito obrigada e vamos para a nossa aula.